Esses dois quadrinhos news começa com o melhor do 1º de abril. Gente, essa data é uma data muito divertida porque a internet inteira da gibisfera mundial cria pegadinhas para enganar os leitores de quadrinhos. Esse perfil mandou muito bem. No dia 1º de abril, a foto era da Marvel Comics, era o logo da Marvel, e o nome era tipo Marvel Entertainment. E aí, olha que legal. Adivinha quem voltou, né? Depois da épica conclusão do Homem-Aranha Ultimate de Jonathan Hickman e Marco Checchetto, Brian Michael Bendis, o escritor original do Ultimate Homem-Aranha, lá dos anos 2000, retorna. Né? Não perca Ultimate Homem-Aranha número 1, né, setembro, um quadrinho que já é um clássico. Eu admito para vocês o seguinte, eu não quero que o Bendis escreva Ultimate Homem-Aranha, lógico, porque tá muito legal com o Jonathan Hickman, a edição 14 foi de explodir cabeça, mas foi um 1º de abril que me deixou meio triste, porque eu gostaria de ver o Bendis voltando pra Marvel, eu ficaria bem contente. Depois os caras chutaram o pau da barraca. Marvel Comics, né, apresenta Ultimato em novembro de 2025 com Mark Millar e Carrie Andrews. Para quem não sabe, o Ultimato foi um evento que basicamente destruiu o universo Ultimate. Cara, morreu, sei lá, 50% dos heróis legais foram assassinados durante o Ultimato. E aí os caras colocam o Mark Millar e o Carrie Andrews, que é o cara lá do péssimo Homem-Aranha Potestade, para se juntar e fazer um novo Ultimato. Que é basicamente o trauma dos leitores do universo Ultimate. Essa aqui também foi muito boa, vem de um site francês de notícias, né? O Trump teria colocado uma taxa de 250% em cima dos quadrinhos não americanos. Gente, 250% de taxa. Que no fim foi uma pegadinha de 1º de abril que captou o feeling do momento e usou para pegar os leitores. Eu admito que eu quase caí para trás, assim, porque esse 1º de abril eu só fui descobrir sexta. Então quando eu abri, o quê? 250%? Tem o 1º de abril mais clássico, que são os leitores criando edições fakes, né? Por exemplo, é o DC Compact Comics com Flash Born to Run. Então, Flash do Mark Waid em versão compacta. E a galera ficou bem triste. O cara se preocupou de parar a vida dele, né, imitar a fonte bonitinha, né, do DC Compact Comics, colocou a fonte laranja. Bela sacada. Teve esse aqui, que nunca vai acontecer, né? Um DC Finest, que é aquela coleção tipo Epic Collection da DC, só que do Supremo do Alan Moore. Gente, outra montagem que ficou muito bem feita, né? A galera parou, recortou ali o Supremo, pô, ficou bem legal, né? Até o sombreado ali no logotipo. Enfim, imagina a DC publicar uma versão do Super-Homem criada pelo Rob Liefeld, acho que não. Eu criei a minha montagem lá no grupo do Telegram, que tem link aqui embaixo também, se você quiser fazer parte. Eu joguei lá um Heróis Renascem, com essa capa provisória da Panini, né? Então eu coloquei no título, no texto era Ônibus, Heróis Renascem. E assim, em defesa das minhas pegadinhas, eu tenho que dizer que deram resultado. Pensa que Invencível a Panini publicou, a saga do Flash também. O Arqueiro Verde que não deu muito certo, né? Eu fiz a saga do Arqueiro Verde e saiu o Arqueiro Verde Ônibus, mas ok. Pelo menos, acho que o Aquaman do Peter David eu devo ter feito também. Então, geralmente, as pegadinhas que eu crio, elas funcionam. Será que teremos aí Heróis Renascem? E teve essa aqui muito, muito boa. Não, aqui os caras se puxaram. Gente, olha essa montagem. O cara pegou a cabeça da Mary Jane e colocou no Venom pra galera acreditar, né? E tem tipo, cara, tem várias artes, né? Provavelmente, sei lá, feita com inteligência artificial. O problema desse bait é que ele é meio nada a ver, né? Imagina que a Mary Jane ia ser o hospedeiro do Venom, né? Que 31 de março? E aí, gente, tudo bom com todo mundo? Tudo certo? Se vocês puderem clicar no botão do like, isso ajuda muito esse programinha que tem como missão te entreter e informar no final de semana. Lembrando que esse mês tem clube de leitura com a Bianca Sakai, a gente vai falar sobre a Deus Ex e logo logo eu vou divulgar a programação do futuro do clube de leitura, né? Na semana retrasada a gente se encontrou com a Belle Félix, foi divertido pra caramba. Gente, 2 horas falando de gibi sobre leitura. Sinceramente o Catarse é o meu orgulhinho. Dá pra falar orgulhinho? Deve ter, né? Vocês entenderam, orgulho, enfim. Pois então, a nova fase do Batman, escrita por Matt Fraction e desenhada por Jorge Jimenez, só vai começar lá em outubro, então falta um bom tempo, mas o buzz tá aí, a galera tá falando, e o Matt Fraction diz inclusive que já tá adiantado, já tá pelo menos na edição número 9, e numa entrevista pro Off Panel,
que é um baita de um podcast, então eu recomendo que vocês escutem. São entrevistas com criadores de quadrinhos. Esse cara, o David Harper, ele é muito bom, assim, é um cara da indústria que entende bastante. Enfim, o ponto é, nessa entrevista, né, no episódio 492, basicamente o nosso querido Matt Fraction disse que tá cansado de ler gibi, de hominho morrendo, de hominho sofrendo, que ele quer trazer mais... Ele diz que falta diversão nos quadrinhos de hoje. Eu quero alguma coisa que tenha esperança, otimismo e criatividade, que nem os quadrinhos que fizeram eu me apaixonar por quadrinhos, que não eram de um cara tristão, no escuro, na chuva. Aqui vocês podem ver uma das páginas do preview do novo Batman, com um novo uniforme, etc. E parando para pensar, né, a gente está vendo um Batman atuando de dia. Veja só, não é um Batman, um terreno super sombrio, chuvoso de Gotham como a gente está acostumado. O melhor jeito de matar o Batman, de deter o Batman, é deixar o Bruce Wayne feliz. E como é que fica quando o Bruce Wayne começa a melhorar? O que acontece com o Bruce quando ele pensa, eu acho que essa noite eu não vou sair. É engraçado de pensar que o Batman é um herói que já teve 1 milhão de visões, então muitos autores trabalharam perspectivas diferentes, logo essa ideia do Fraction não é exatamente uma novidade, mas é legal, assim, eu sei que muita gente vai torcer o nariz, mas galera, sei lá, beleza, uma pausa agora numa visão do Batman, vamos para outro tipo de história e assim o ciclo a roda vai girando. Eu imagino que, por exemplo, a Detective, eu não tô lendo, né, mas eu imagino que a Detective Comics vai ir num aspecto contrário para justamente a DC ter 2 gibis com visões diferentes. Ainda nessa entrevista, o Fraction também comentou que por muito pouco a gente não teve a dupla de criminosos do sexo fazendo o Batman e a Detective Comics. Porque quando o Zdarsky foi convidado para fazer o Batman, que ainda bem que ele está saindo, inclusive, o Fraction foi convidado para fazer a Detective Comics. E acho que vocês devem saber, os dois trabalharam juntos num quadrinho chamado Sex Criminals, que é muito legal, a Devir publicou por aqui. Só que o Fraction estava muito ocupado fazendo uma série de TV chamada Monarch. Então ele não estava com tempo, agora ele está mais livre e vai fazer o nosso querido Batman. Rapidinhas. Começando com CCXP 2025, que anunciou a presença do John Timms, que eu acho que vocês devem conhecer. É o artista que fez o beijo clássico, aquele do Jonathan Kent, que percorreu a internet inteira. Ele foi basicamente o artista de Superman, Son of Kal-El, e hoje em dia ele está no Aquaman. E vamos aproveitar para dar uma olhada nos sketches do John Timms. Gente, olha só que legal, ele tem um Aquaman dele, porque né, uma das práticas da CCXP é a galera pegar desenhos com os artistas, e cara, ele tem um traço muito legal, né, um traço bem característico. Eu não fazia ideia que ele era costarriquenho, então vai ser legal conhecê-lo e possivelmente entrevistar, perguntar sobre a repercussão da questão do beijo. Acho que vai render uma entrevista bem legal. E essa semana lá no site da Amazon apareceu em pré-venda Ultimate Homem-Aranha, edição número 1 da Panini. Sim, a Panini, ao que tudo indica, está reimprimindo o Ultimate Homem-Aranha. Que legal, né, gente? A gente está numa fase de reimpressões de edições iniciais da Panini. Então, por exemplo, eles pretendem republicar o Invencível, que não está exatamente esgotado, né, mas esgotou na loja da Panini. Eles vão republicar, vão relançar também o Spawn Volume 1 do Origins. E até deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Esperamos que essa edição 1, que está voltando, né, pelo menos segundo o site da Amazon, tem as correções, né? Eu apontei aqui no canal como o balonamento estava todo errado do Spawn Origins Volume 1. E ao mesmo tempo agora volta o Ultimate Homem-Aranha. Então, que legal, né? Edições que são portas de entrada para novos leitores. E essa semana a Rolling Stone Argentina anunciou, né? Divulgou a capa da edição de abril. E, gente, olha que demais. Lógico, como tem a série do Eternauta estreando na Netflix, nada mais justo do que uma revista, né? Vamos dizer assim, no geral, de cultura pop, vai lá e coloca o Eternauta na capa. Só que o legal é que eles não só estão trazendo uma homenagem a um quadrinho clássico, enfim, mundial. Quem fez essa capa foi o Liniers, o Liniers lá do Macanudo, que é publicado aqui no Brasil pela Zarabatana, né, uma das sumidades do quadrinho argentino. Então a gente tem uma revista muito grande, né, Rolling Stone, Eternauta na capa e feito ainda pelo Liniers. Aqui tem a versão da capa sem o lettering, e é legal porque geralmente a gente está acostumado a ver o Liniers com aquele traço mais cartunesco, né, que ele faz as tirinhas, então ver ele tendo que desenhar algo mais realista, vamos dizer assim, é bem legal nessa. E tem esse contraste, né, tem o Eternauta, né, realmente muito próximo a um ser humano, e aí as caveirinhas ali voando, que dá esse choque, né, pô, muito legal.
Outra novidade legal da semana foi o preview de Superman no Mundo, que na prática assim, foi divulgado o preview de várias histórias, né? Como vocês sabem, o Superman no Mundo segue aquele padrão do Batman Mundo e do Coringa Mundo, que é uma antologia com equipes criativas de vários países. No Brasil, quem vai fazer o Super-Homem é eu ia falar Jefferson Costa. O Jefferson Costa vai fazer o Homem de Aço e reparem aqui que legal o preview. Não, o Jefferson ele é muito, muito bom, né? Então temos aqui um vislumbre de como vai ser a visão dele, né, pro Super-Homem. Pois então, a Panini ainda não anunciou os lançamentos de junho, mas ao que Dudu indica, pelo menos a DC e boa parte do planeta vai lançar o Superman no Mundo no dia 24 de junho. Então eu imagino que vai ser um lançamento mundial, né, como foi com Coringa e com Batman, só que a Panini ainda não fez o anúncio em si, né? Então logo logo a gente deve ter aí a pré-venda de Superman o Mundo. Galera, eu vou ser sincero assim, todas essas três antologias, a única história que eu li foram as histórias brasileiras, assim, esse formato não me agrada tanto, de várias histórias curtas. Tudo bem, é uma grande celebração, mas não me pega tanto. Mas eu parei para ler o que os brasileiros fizeram, porque eu estava bem curioso. Ok, se você faz parte do planeta Terra, você está sabendo sobre o tarifaço do presidente Donald Trump. Aqui a gente vai investigar como isso afeta os quadrinhos. Para quem não está sabendo, o Trump ele decretou novas alíquotas para importação de produtos para os Estados Unidos. E eu não sei também se a galera aí do outro lado sabe, mas as editoras de quadrinhos lá de fora, elas não utilizam as gráficas, né, a maior parte, as gráficas norte-americanas. Na verdade, os quadrinhos eles são importados para os Estados Unidos. Falando especificamente das mensais, sabe aqueles single issues que são vendidos lá fora? Então, eles não são impressos nos Estados Unidos, na verdade, eles vêm diretamente do Canadá, que é um país que tem uma tradição com a questão gráfica, boa qualidade de papel, boa impressão, preço competitivo. Né? É interessante para as editoras dos Estados Unidos imprimirem os issues no Canadá. Tem décadas que é assim, e quando a gente olha para os capaduras, edições mais luxuosas, elas são impressas na China. Né? A maior parte desse material mais luxuoso do mercado norte-americano vem da Ásia. E se a gente der uma olhada aqui na tabela, a alíquota para o Canadá é 25%, que está valendo desde março, e no caso da China, a taxa de importação vai pular de 20% para 54% a partir desse mês. O Bleeding Cool, ele citou um exemplo de um cara que fez um Kickstarter, ok, né, ele fez uma campanha de financiamento coletivo, mandou imprimir os gibis dele na China e agora ele tem um grave problema. Toda a conta que ele fez quando planejou o Kickstarter, que é uma espécie de catarse lá de fora, ele fez, enfim, pensando num valor. Agora, para o quadrinho chegar nos Estados Unidos, ele vai ter que pagar uma tarifa absurda. Então, para ele, vale mais a pena, sei lá, mandar queimar os gibis lá na China e devolver o dinheiro para os apoiadores do que realmente fazer todo o processo e receber os seus quadrinhos. Outro caso que possivelmente tem relação com a questão do Trump são os quadrinhos do Spawn. Então, historicamente, as HQs da Image, as principais HQs do Spawn, são conhecidas por ter um valor muito acessível lá fora. Tipo, tem década que o Todd McFarlane ele não reajusta o valor de capa. Então os quadrinhos eles custam $2,99 e agora vai para $3,99. Vocês estão vendo a conversão aqui na tela e a gente ficou meio apavorado com o seguinte, você sabe aquele Demolidor, né, Cold Day in Hell, que saiu essa semana, edição número 1? O quadrinho custa R$ 6,99. Para pensar se o aumento for realmente esses 34% do Spawn para toda a indústria. Tipo, o valor do quadrinho vai lá para cima. Segundo Trump, a ideia dessas alíquotas é fomentar a indústria nacional dos Estados Unidos, para que as pessoas comprem mais do mercado interno e assim acabar diminuindo a questão da importação. O problema é que as editoras dizem que não tem preço competitivo e nem qualidade competitiva nas gráficas dos Estados Unidos. Aí tu vai me dizer, ô Vini, mas beleza, então eu vou parar de colecionar quadrinho importado e eu vou focar nos meus bonequinhos, que nunca vão me decepcionar. Então, deu ruim, gente, porque os Funkos, por exemplo, eles também são fabricados na Ásia. Logo, os bonequinhos também vão ficar mais caros. Isso não afeta diretamente o Brasil, né, no sentido de que, pelo menos por enquanto, não tem um efeito direto. Talvez para quem compre quadrinho importado, mas é uma parcela menor dos leitores. Mas mesmo não tendo um efeito diretamente nos quadrinhos publicados no Brasil, eu acho que a preocupação nem é essa, né, gente? É uma preocupação com a economia mundial.
Reimpressão é um grande problema do mercado brasileiro de quadrinhos, porque acho que o primeiro motivo é porque o nosso mercado não é muito grande, então fica muitas vezes é meio complicado para uma editora fazer uma reimpressão e geralmente a gente vê muitos comentários na internet do tipo, pô, a editora não quer dinheiro, porque é só reimprimir, tem uma galera aqui querendo e a editora tá aí parada. E geralmente quem se beneficia muito disso são os mercenários livres, que é a galera que vai lá no Mercado Livre, pega um quadrinho que está esgotado e coloca o preço de capa lá em cima. Eu sei, estão me faltando algumas edições definitivas do Homem-Aranha e eu tô passando por isso nesse momento. Pois então, essa semana, algo que explodiu minha cabeça foi uma live no canal Poptopia, do meu amigo Daniel, com o Bruno Zago do Pipoca e Nanquim. Por quê? Porque o Bruno, ele comentou que existe o robozinho da Amazon. E primeiro, um parênteses aqui, né? Eu já cubro o mercado de HQs há um bom tempo, então eu já conhecia a ideia de que a Amazon tem várias questões mais automatizadas, principalmente para pré-venda, né? A gente escuta muitas editoras falando o quanto a Amazon vai comprar na pré-venda. Isso é feito através de um robozinho. O que eu não fazia ideia é que existe também o robozinho da reimpressão, para a editora ter uma noção se vale a pena ou não reimprimir um título. Mas o mais legal é que o Bruno, ele também revelou números, ou seja, estimativas do robozinho para alguns títulos do Pipoca. Por exemplo, em Cal e Borja, o robô cita que vai vender, né, o Bruno não tem noção de cabeça se eram 20 ou 40, mas vamos colocar uma média de 40 por mês, né, no primeiro ano de reimpressão dos títulos. Ou, por exemplo, o Tomie, que vai vender uma média de 200 por mês, que é a previsão do tal do robô. Só que para o Pipoca, uma tiragem interessante, ela, né, mantendo o padrão de qualidade da editora, é algo como 3.000 cópias. E se a gente parar para pensar que um quadrinho tem uma estimativa de vender 20 por mês no primeiro ano, né, são 240 unidades, e aí o Pipoca imprimiu 3.000, né, o que eles vão fazer, né, com essa quantidade de gibi? Como vocês podem perceber pela minha feição. Eu achei bem legal o assunto do robozinho, então nós conversamos com o Bruno para pegar mais informações e ampliar essa matéria. Primeiro o Bruno comentou o seguinte, que muitas vezes parece que tem um grande movimento de leitores pedindo determinado título, tipo meia dúzia numa live, num grupo, falando sobre determinada reimpressão, e muitas vezes a editora pode pensar que essa meia dúzia representa milhares de leitores, e na verdade na maior parte das vezes não é verdade. O Bruno comenta que o Pipoca já imprimiu títulos 4 vezes, só seguindo, vamos dizer assim, o feeling da editora, sabe, pedidos nas redes sociais, e acabou dando errado. Simplesmente não vendeu e o Pipoca tem um estoque gigantesco desses quadrinhos. E aí a gente pensa no robozinho novamente, né? Basicamente em Cal e Borja não parecem ser reimpressões tão atrativas para a editora. Por outro lado, tem pouca gente pedindo nas redes sociais reimpressão das egocêntricas maldições de Soul It, mas o robozinho tá lá dizendo, olha só, reimprime que vai vender. É importante dizer que o Bruno, ele também reforçou que o leitor, sim, ele deve pedir os títulos para o Pipoca. É interessante, até para muitas vezes criar um movimento, um buzz na rede social sobre aquela reimpressão, ou para o Pipoca ir lá no robozinho e, de repente, olha só, daqui um pouco é interessante reimprimir determinado título. E, curiosamente, tem casos que o robô diz, olha, zero, não vai vender nada. Aí ele cita o caso do Um Pequeno Assassinato, da Alan Moore, que o Pipoca publicou já tem alguns anos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para essa live do Poptopia. É bem legal porque tem outros assuntos também, né, fora as reimpressões. E esse é um tema que vai e volta na Gibisfera, porque, como eu falei no começo, é um problema que a gente tem. O nosso mercado não é tão grande, como vocês viram aqui, não é muito fácil. E é claro que para essa matéria, a gente pegou como exemplo o Pipoca e Nanquim, mas eu acredito que todas as editoras usem a ideia do robozinho, né? Mino, Comic Zone, Conrad, né? Enfim, tudo que é editora, né, trabalha com... A maior parte das editoras trabalham com a Amazon, então elas têm acesso a essa ferramenta. Mas é isso, fica aí a curiosidade. Se você não sabia, a sua coleção está sendo definida por inteligência artificial. Eita! Gente, é sempre uma sensação de dever cumprido quando acaba esse programa. Eu me sinto assim, ok, dei meu máximo, a gente informou, a gente trouxe, né, conteúdo de entretenimento pro final de domingo. Lembra de apertar no botão do like, comentar o que tu acha sobre as impressões, o que vocês estão atrás, o que realmente está faltando. Essa matéria foi um balde de água fria. Eu admito que eu achei muito curioso saber sobre o robô, não fazia ideia que era tão específico, saber dos números também. Pô, imagina, gente, reimprimir um Borja, quadrinho gigante do Manara com Jodorowsky, para vender 20 ou 40 por mês. Eu não imaginava que era tão pouco. Deixe teu comentário aqui embaixo, eu vou ter muito prazer de ir ali, dar um coraçãozinho, responder. E era isso, tá? Boa noite. Boa noite.